Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira, empreendedorismo e Open Finance. E o convidado é o Jai Lee, COO da Clave. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Jai. Muito obrigado pelo convite, super agradecido e honrado por ter me chamado aqui. Imagina, eu que estou honrado em receber você aqui, vai ser uma conversa muito legal. Pessoal, o Jai é empreendedor e escritor na história da economia brasileira na Coreia. Atualmente ele ocupa o cargo de COO na Clave, uma das empresas pioneiras em soluções de inteligência de dados para Open Finance. Atua na Clave desde 2018. Jai, conta um pouquinho para nós a sua carreira, do início até os dias atuais. Legal, muito bom. Bom, Cris, acho que pelo meu nome ou pelo meu sotaque já dá para perceber, ou próprios ouvintes, telespectadores podem perceber, né? Eu sou imigrante. Eu cheguei no Brasil com 10 anos de idade, quando eu estava indo para a quinta série, né, da escola de ensino fundamental. E eu desde começo com qualquer imigrante, né, comecei a trabalhar muito cedo, trabalhando, ajudando meus pais. Depois eu fui fazendo vários bicos de tradução, porque eu sou fluente em coreano, fluente em português também, então eu fui trabalhando bastante. Isso fez para eu começar diferente a uma carreira convencional. Então, diferentemente de uma pessoa comum, né, que faz o colégio, prepara o vestibular e entra na faculdade, no meu caso foi um pouco o oposto. Fui trabalhar como tradutor, mas sempre foi uma forma mais irregular, como fazendo mais bicos, e as pessoas enxergavam na minha capacidade de um skill de comunicação. Falavam, nossa, você vai se combinar muito bem trabalhando na área de comunicação, porque você é uma pessoa, sabe comunicar, consegue expressar muito bem sua opinião, sabe explicar. E aí que não sabia muito bem as coisas, não tinha mentores, né? Acho que hoje em dia a geração é muito beneficiada pelos bons conteúdos que tem no YouTube, inclusive esse próprio podcast do Live Talks é muito importante para os jovens ouvirem, né? No meu caso, eu não tive, e eu fui escolhendo um cego, né? E eu fui seguindo uma área de publicidade sem saber o que é ser um publicitário de fato, né? Não é que todo mundo fala muito marketing, mas assim, publicidade e marketing existe uma diferença muito grande. Fiz faculdade de publicidade, entrei um pouco mais tarde comparado com outras pessoas. Me formei, mas antes de me formar já estava trabalhando em uma agência de publicidade, fazendo comercial de TV, essas coisas. Aí que fui descobrindo o que eu não gostava de fazer, que é fazer publicidade. E felizmente, né, eu fui sempre muito movido pela paixão do trabalho, do propósito, se o que eu estou fazendo nesse momento faz sentido ou não. E aí fui explorando. Depois eu fui trabalhar numa multinacional para trabalhar com marketing de produto. Foi uma experiência fantástica. E aí depois voltei para a agência de publicidade com outras funções, muito mais focado em digital. E logo depois disso que eu comecei a trabalhar aqui na startup. Foi muito rápido também essa jornada de migrar ao mundo de startup. Que legal. Conta um pouquinho para nós o que é a Clave, o que é a Open Finance, cara. Legal, que ela via uma fintech, né? Às vezes, hoje em dia fala muito de techfin ou fintech, né? Depende muito da perspectiva, né? Mas é uma empresa basicamente que é baseada em tecnologia. Acredito que startups são qualquer empresa que ele usa a tecnologia para poder escalar e fornecer os negócios. E a Clave é uma empresa que é focado em B2B, ele providencia para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, a poder participar do Open Finance. Então, a gente oferece a infra, tá? Então, através da nossa solução, você consegue participar de Open Finance, ou então você consegue tirar valores através dos dados de Open Finance, que nada mais é os dados bancários, que seriam o extrato e a fatura de cartão. Open Finance existe, ele já começou lá em 2013 nos Estados Unidos, depois em 2017 na Inglaterra, e no Brasil oficialmente começa ano 2020, né? 2020, onde o Banco Central ele faz uma série de regulamentação, onde quais são as regras do Open Finance do Brasil, como isso deveria se funcionar, né? E ele permite que o usuário, né, o cidadão, né, ele consiga compartilhar os dados que ele acumulou de um banco A com o banco B, ou até então uma instituição que não seja uma instituição financeira usando a solução da Clave para poder compartilhar.
E esse benefício é muito importante porque é através disso, né, que a instituição oposta que vai receber esses dados, ele vai conhecer melhor do seu cliente, desde a parte da renda, com certeza que onde abre muitos olhos do Open Finance por perspectiva de crédito, etc., mas também muito no foco de personalização. Então, se eu sei o quanto que o Jai gasta com que tipo de segmentos, eu consigo fazer ofertas mais personalizadas. Então, o Open Finance basicamente ele vai ajudar bastante para trazer melhores ofertas, ofertas mais customizadas para o usuário final. Ofertas, você diz ofertas de produtos financeiros. Pode ser financeiro ou pode ser também não financeiro também, né? Então vamos supor que vamos dar um exemplo que existe uma empresa de marketplace de oferta de produtos que vende vários diversos produtos e ele começa a entender melhor, né? Quem é o Jai, onde que o Jai gasta dinheiro, qual que é a recorrência de compra que o Jai tem. Aí, em cima disso, essa empresa pode fazer, opa, Jai, eu sei que você tem cachorro, eu tenho cachorro mesmo, né? Você tem uma recorrência de pets, que tal essa oferta para os pets que eu acho que cabe para você? E aí que consegue, o famoso no marketing a gente fala muito que oferta certa, no momento certo, com a mensagem certa. Uhum, uhum, perfeito. Para a pessoa certa ainda, né? Exatamente, sim, sim. E, Isso cara, mesmo. você começou lá, né, em publicidade, agências, depois trabalhou em grandes multinacionais. Como é que foi essa virada para startup? Que é uma Legal. cultura completamente diferente, enfim, muitas diferenças. Como é que foi isso? Isso, isso é muito importante, porque primeiro que eu fui muito motivado sobre pensar a carreira, sobre a carreira. Acho que a carreira estava mudando muito, né? Acho que inclusive foi um ano que eu casei. Eu casei em 2018, então eu comecei a pensar mais sério sobre a minha vida. Será que eu devo continuar trabalhando numa agência ou eu devo voltar numa corporação para trabalhar com marketing, a marketing de comunicação, marketing de produto em si? Era uma época também que falava muito pouco sobre a startup. Eu lembro muito bem que na minha época, quando eu migrei para a startup, tinha Nubank, tinha iFood, tinha a Stone, tinha aí mais um ou dois, três empresas e não falava, não tinha muito o que que é uma startup, o que que é a cultura, disrupção que causa pelo digital. Só que assim, como imigrante tem muita responsabilidade e imigrante tem muito senso de sobrevivência. Então eu não podia errar muito. Precisava acertar porque não tinha muito tempo. E aí eu fui pensando em qual carreira que eu preciso seguir para poder crescer de uma forma escalável. Aí que eu fui procurando várias oportunidades e aí em todas as respostas me chegava para trabalhar numa startup. E aí também pesquisando um pouco mais nas mídias mais internacionais, todo mundo falava que a fintech é um lugar que cresce muito. É importante saber, acredito que, né, você como um grande headhunter sabe muito bem, para o profissional crescer, ele tem que estar num lugar que cresce, e Uhum. cresce claramente, né? Então, para mim ficou muito claro, trabalhar na startup vai ser bom e, inclusive, trabalhar na fintech vai ser melhor ainda, porque é onde tem dinheiro e onde vai ter a escalabilidade. E eu decidi, aí comecei a procurar novas oportunidades. Felizmente, eu consegui achar essa oportunidade aqui, na Clavi. Foi muito de sorte, porque é uma pessoa que eu nem conhecia tinha postado em um fórum, só que essa pessoa viu o perfil do job description e falou, nossa, já, esse aqui é perfeito para você. Aí eu conheci, eu me candidatei e aí consegui vir. Então foi uma decisão bem assim, não foi nada muito bem oportunidade. Realmente foi uma oportunidade, porque não tinha no LinkedIn, temos uma vaga de fintech e tal, estamos procurando X vaga. Não foi bem assim, foi muita sorte e aí consegui ver. Acho que agora, e também respondendo um pouquinho, né, como foi a vinda, né, então foi um choque cultural muito grande, porque mesmo assim, eu sempre trabalhei numa empresa grande, seja agência de publicidade ou multinacional em si. E startup é um lugar totalmente diferente, é um lugar que não tem processo, não tem estrutura, desde estrutura para o funcionário, e ele é muito agressivo, porque a capital dele é muito limitada, então em curto espaço de tempo ele tem que gerar o resultado. Mas isso foi muito bom, eu aceitei muito bem, então no meu caso acho que dificilmente eu voltaria para a empresa grande,
Eu estou muito feliz de ter trabalhando um ambiente desse tipo, né? Porque é um ambiente que ele sempre se une muito para poder gerar um resultado muito focado em objetivo que a companhia tem. Que legal. E, cara, finanças, porque você era de, né, de comunicação, publicidade, marketing de produto. é, Como é que foi essa tua, tua migração de carreira, não só para startup, mas para a área de finanças, né? Isso é muito interessante também, porque isso tem a ver também entre os altos e baixos da startup. Bom, hoje oficialmente eu não toco a área de marketing, apesar que eu já tinha já tenha feito. A minha primeira oportunidade para trabalhar aqui na Clave era para ser gerente de marketing e comunicação. Então eu Ah, vim para tocar o marketing aqui. uhum, É, Só que assim, startup é uma empresa pequena, então não tem aquele verticalização das áreas. É muito, principalmente no early stage, porque eu vim aqui na Clave quando tínhamos 10 pessoas e nem produto tinha lançado, né? Então realmente tinha muito risco. Se alguém vier para mim para pedir um conselho de entrar numa startup de early stage, cara, se você tiver quer aprender muitas coisas, quer trabalhar muito para virar um profissional diferente, acho que o risco vale muito. Mas agora, se você não está no momento de tomar o risco, cara, tem que tomar muito cuidado, porque realmente é muito arriscado. No meu caso, então eu entrei aqui para fazer marketing, praticamente eu construí muitas das coisas, a nome Clavier, o logo, como se posicionar no público, e até então a publicar a matéria da Clavier em grandes imprensas de first tier, como valor econômico, tudo isso foi eu que fui liderando. Só uhum, que dentro da jornada, a gente não tem como fazer uma coisa só, uhum. principalmente startup early stage. Então eu fui fazendo mais coisas. Fui fazendo atendimento ao cliente, relacionamento, até então parte de vendas. Era uma época que nós tínhamos só 10 pessoas. E aí, aí também fui fazendo parte de dados, então como é que a gente estruturar a parte de dados, e aí fui abraçando um monte de coisas, e chegou no momento que falei, putz, acho que marketing não é a nossa prioridade para a empresa, então vou largar a área de marketing e vou me focar mais em outras áreas. Então foi muito natural essa migração, mas isso só é possível porque uma startup, obviamente, se fosse uma empresa de um estágio mais avançado, dificilmente você está numa área de marketing e vai conseguir migrar a área de dados ou a área de operação ou produto em si. Então, esse movimento horizontal é muito difícil, mas no startup isso é possível. Sim, que show, cara. Cara, conta só a tua experiência de ser escritor. Como é que foi? Você escreveu Legal. um livro sobre a história da economia brasileira na Coreia, né? Isso é muito legal. Então, lógico que, apesar que eu tenha me adaptado muito bem para trabalhar numa fintech, sistema financeiro, né? Obviamente, eu nunca trabalhei na área, né? Então, eu não conhecia muito bem como é que é um banco, relacionamento com as financeiras, birô de crédito. Meu conhecimento era zero, né? E no meu caso, assim, acho que o mais importante, primeiro, né, hoje em dia, conhecimento é muito importante, mas também não existe uma barreira para você conhecer novas coisas. Acho que essa é a nova, como é que eu posso falar, a nova era está trazendo para a gente, né? Então, para eu entender um pouco do assunto financeiro, do mercado financeiro em si, o acesso é muito fácil, aí fui explorando, né? E Uhum. também contou um pouco na época também, porque era uma época de pandemia, e então eu estava bastante ocioso também, isso é verdade absoluta. E aí eu gosto muito de entender a natureza, né, o problema em si, ou o core, né, ou a natureza, por que que isso é assim, por que que no Brasil os juros é tão caro, por que que esse sistema financeiro, a gente fala que o Brasil é dominado por cinco grandes bancos, né, e Open Finance ele vem muito mais por essa questão, o Banco Central querendo incentivar a concorrência, né, apesar que tanto o Banco Central, tanto o governo fez um trabalho fantástico, que hoje o Brasil é um país mais fintech friendly, né? Mas o motivo, por que que tudo isso, né? E aí a resposta, né, sobre essa pergunta está dentro da história da economia brasileira. E aí eu fui assistir um documentário, tem um documentário fantástico que está no YouTube, de mais ou menos de 10 capítulos, 10 episódios, que fala desde a época colonial até o Dilma I, né? É um documentário bem bacana para assistir, eu recomendo para todos. E quando eu assisti aquilo lá, eu falei, nossa, aqui está a resposta. E aí eu fui mergulhando.
fui mergulhando, tanto que foi, como eu sou coreano, eu tenho muitos contatos com os coreanos, eu falei, acho que vou começar a escrever um pouco sobre isso. Qual Aí que é o eu documentário mesmo, Jai? Só para não passar? documentário, acho que chama Série de História Econômica do Brasil. Ele é uma produção do Maestro Nóbrega, que é foi ministro da Fazenda em 89 do Plano Cruzado, se não me engano. E ele tá, eu acho que o Matos Filhos, que a Advocacia fez o patrocínio desse documentário, e ela tá publicado no YouTube. Que legal. E é um documento fantástico, porque ao assistir dá para você entender, nossa, por isso que o Brasil é tão difícil fazer um business, né? E aí eu fui escrevendo em coreano alguns artigos que falavam um pouco sobre a história, né? E aí alguém falou, nossa, você escreveu tanto e acho que você tem que terminar ela em livro, né? Aí eu curti a ideia, falei, nossa, é verdade. Aí que eu comecei a acelerar, isso foi no final de 2021, acelerei, não, 22, desculpa. Não, desculpa, 22. E aí acelerei e aí consegui lançar no ano passado, em junho, na Coreia. Que legal, cara. Mas aí como é que foi? A editora de lá te achou, falou, pô, Não, vamos não, na lá? verdade não. Na verdade eu fiz um self-sponsorship para poder lançar o livro. Tá, Sim, tá. isso, sim, sim. E como que tá lá? Porque por Tá enquanto muito. só tem versão coreana, né? Eu até te pedi a versão em português, mas ainda não temos, né? Isso. A versão em português tem muita concorrência e tem grandes economistas que escreveram muito melhor. Na Coreia, não, então tem sido muito bom, porque, incrível que pareça, está vendendo, tá? Não muito, né? Mas está vendendo alguns livros, sei lá, seja de 5, 10, às vezes vende uns 20 livros no mês, ou até um pouco mais, né? E realmente alguns coreanos têm interesse do Brasil. A história da economia faz para você entender a essência, né? Onde que está, como é que a economia brasileira se formou, quais são os problemas que eles tiveram, por que o Brasil está investindo tanto, né, modernizando tanto o sistema financeiro. E eu tenho tido vários contatos de professor de universidade, querendo entender um pouco mais tal, e a interação tem sido muito, muito positiva de divulgar um pouco melhor sobre o Brasil, né? Todo mundo fala, nossa, o Brasil é um país muito difícil, mas espera, por que o Brasil é um país tão difícil? E aí que o meu livro ele explica um pouco sobre o assunto em si. Muito bom. E, poxa, com empresas coreanas vindo para o Brasil, fazendo investimento direto no estrangeiro, eu tenho certeza que é leitura obrigatória para eles, né? Obrigado. Não, é verdade, cara. Se a gente sabe, né? Tem uma grande indústria, uma das maiores, né? Se instalando aqui no Paraná. Sim, E volta e meia eles me ligam perguntando, mas assim, coisas que pra eu que sou brasileiro são básicas, mas para um uhum. estrangeiro acostumado com o mercado talvez mais consolidado, é super difícil deles entenderem, né? Exato, exato, isso mesmo. Sim, sim, sim. Se Uhum. tivessem talvez lido o livro, né, saberiam mais sobre isso, cara. É, e eu vejo também, Jai, que você é bem envolvido com a comunidade coreana, né? Sim, sim, Você sim. conta um pouco dessas tuas iniciativas, o que você tem feito aí, além do trabalho, né? Legal, legal. Eu acho que eu sou envolvido porque, como você sabe muito bem, a nossa comunidade está mais ou menos 60 anos, né? Acredito que pessoas jovens eu tenho 36 anos, né? Mas 40 para baixo é dificilmente, já é segunda geração, tal, né? É Uhum. difícil achar as pessoas que falam bem coreano, né? Então isso que acabou abrindo umas oportunidades para mim, né? Porque, como eu disse, eu nasci na Coreia, na verdade antes de vir para o Brasil eu fui para o Paraguai, né? Minha família foi para lá, ficamos 4 anos lá e quando eu tinha 10 anos mal falava bem espanhol, lógico, falava bem coreano, cheguei no Brasil, então eu não tinha como largar do meu coreano, senão eu nem consigo falar direito nenhuma língua, né? Então acho que isso que me fez aproximar a comunidade coreana, a atuações e tal. Mas eu tenho atuado muito pouco, na verdade, tá? Na verdade, eu tenho atuado pouco. Ultimamente, o que eu tenho feito bastante dentro da colônia mesmo é ter ajudado alguns jovens com as mentorias e tal, para eles poderem se inserir melhor no mercado de trabalho, porque eu também estou numa posição que hoje eu mesmo fazer o recrutamento, de contratar, então acabo passando mais esse tipo de dicas pro pessoal da colônia em si. Uhum. Legal. E tem pessoal da colônia no teu time? Já teve, mas infelizmente nenhum não deu muito certo. Mas já teve sim. Tá bom.
E voltando um pouquinho para o Open Finance, cara, como é que se enxerga o impacto, né, dessa tecnologia para o setor financeiro, para as relações de consumo, hoje Legal. e para o futuro, claro? Eu acho que o Open Finance é futuro mesmo, tá? Só que a gente até brinca aqui internamente. Será que é um futuro muito longe ou um futuro tão próximo? Acho que isso também tem muito como o ecossistema aí está se consolidando. Nesse contexto, o Banco Central tem atuado muito bem. O Banco Central, ele cria uma harmonia entre os bancos incumbentes, as fintechs, financeiras, a gente fala que é correspondente bancário, é um termo meio técnico, mas são players que usam a licença dos bancos para poder ser um correspondente deles, né? Então, o Open Finance, ele está num momento muito bom. Agora, por que o Open Finance no Brasil faz muito sentido, tá? Acho que no Brasil, se não me engano, a gente está falando mais ou menos 40, 50 milhões de CLTistas, né? Temos muitos poucos trabalhadores no regime regular, nós temos muitos autônomos, né? Isso não diretamente, mas isso indiretamente acaba contribuindo com o spread alto, tá? Porque existe um problema de assimetria de dados, onde um banco ele só vai dar um crédito competitivo para o indivíduo quando ele conhecer profundamente daquela pessoa. Então isso prevalece, né? Nossa, eu tenho um relacionamento de 10, 15, 20 anos numa instituição, só que se eu vou tentar mudar tentar aplicar um financiamento, um empréstimo pessoal sem garantia, né? Isso é um crédito mais caro, né? Se eu Uhum. tentar aplicar numa outra instituição, eu não vou conseguir ter a melhor avaliação que a instituição atual tem. Mas vamos porque eu já tenho, eu consigo transferir as informações que eu tenho aqui com essa nova instituição. Ou até então, uma fintech que, né, tem uma tese muito forte, está querendo crescer, escalar, e ele fala, nossa, eu vou avaliar você de um jeito diferente, usando somente seus dados financeiros, que já está acontecendo alguns players que são clientes da Clave, né? Então, isso ajuda muito a gerar um produto mais competitivo. E aí, isso foi mais parte teórico, mas tá, de fato, mas como é que isso funcionaria? Vamos pegar uma pessoa que vende fruta na feira. É um cara trabalhador, todo dia cedo, acorda cedo, vende as frutas, essa pessoa recebe muito peso, ó, tem então uma máquina de cartão e etc. Só que é muito difícil essa pessoa que é um autônomo conseguir justificar toda a capacidade de pagamento, o potencial que essa pessoa tem. E como é que você vai justificar? Não, mas espera aí, eu sou um cara que eu sempre honro as minhas palavras, eu honro minhas palavras e eu pago todas as contas em dia, né? Uhum. Né? Então, existem muitos poucos meios para você justificar isso. E aí que entra o Open Finance, na qual, opa, você tem essa conta que você está recebendo dinheiro? Sim. Então, compartilhe as informações que estão aí com a gente de uma forma segura, escalável, porque tudo está dentro da regulação do Banco Central. Você compartilhando, opa, estou vendo que realmente você é um cara que trabalha muito, tem cash flow, todo mês sobra dinheiro e etc. E aí que essa pessoa, vamos supor que, né, não sei como que está o tempo em Paraná, mas hoje em São Paulo está chovendo. E Aqui aí essa também. pessoa fala, nossa, esse próximo dia vai chover, não vai conseguir trabalhar e essa pessoa precisa de capital de giro. E por isso que ele está procurando um crédito rápido, né, para conseguir amenizar as perdas que essa pessoa teria durante uma semana num tempo ruim. Então, o Open Fire, ele vem para inovar nesse sentido, tá? A tecnologia, ele está dentro da infra, que é escalável, então você consegue. Nós temos um cliente também que tem uma operação muito grande de 1.000 lojas. E a ideia é como é que a gente consegue gerar mais eficiência para as pessoas que trabalham lá. E o Open Finance ele vai ajudar. Como? Em vez de você entregar um extrato bancário, você pede para o Open Finance, não existe um fraude dentro do Open Finance, porque é você que vai estar compartilhando sua conta bancária dentro do seu aplicativo do banco e garante a escalabilidade. E o segundo ponto, o segundo aspecto, por que é inovação, é dados, né? Dados de eu poder identificar o ganho dessa pessoa no mês, se a pessoa está recebendo uma máquina de cartão, se a pessoa não está gastando dinheiro, está pagando as contas no dia, no data certo e tal. Então, isso tudo é um trabalho de inteligência de dados que vai estar agregando esses novos players para conseguir ofertar melhores produtos e soluções no mercado. Uhum. Interessante. Você comentou que essa prática surgiu nos Estados Unidos. Isso, surgiu mais ou menos em 2013. É uma fintech também chamada Plaid. Inclusive, hoje já eles são decacórnio, né? E eles começaram lá, mas os Estados Unidos teve motivo. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, a gente está falando mais ou menos
12 mil instituições financeiras. Então, tem muito dado em muitos lugares. Então, precisa de alguém que consiga fazer a agregação dos dados. Já no Brasil, um pouquinho diferente, nós temos um problema muito sério de assimetria de dados, competição no mercado. No Brasil, os bancos grandes são muito grandes porque eles são muito bons. Não é aqueles questões ideológicas, etc. Eles são muito bons mesmo. Como eles são muito bons, por isso que eles dominam o mercado. Então, o Banco Central tem essa preocupação. Como é que eu consigo gerar uma concorrência ali no meio do campo? Entendi, entendi. E assim, eu vejo que lá fora, a gente pega de novo o exemplo dos Estados Unidos, né? O pessoal é muito preocupado em compartilhar dados, né? Sim, exato. E no Brasil também, mas aqui talvez seja uma desconfiança diferente, né? Seja desconfiança, puxa, esses dados vão ser vendidos para alguém que pode me dar um golpe um dia ou fazer o financiamento no meu nome. Como é que vocês combatem isso no dia a dia? Isso é uma pergunta muito importante, porque é uma nossa preocupação. A empresa também tem uma preocupação profunda sobre o assunto, então existem umas certificações específicas que garante qual que é o compromisso que a Clave tem em relação aos dados. Então, tem a certificação internacional, que é a própria ISO 27001, que ele garante, né, que a empresa tem todo o procedimento, governança de dados, etc. Não somente isso, né, no Brasil, no nosso mercado, existem algumas leis que permitem a gente atuar de uma forma mais livremente, que é próprio LGPD. Então, Open Finance começa tudo com consentimento. A gente tem muitas melhorias que estão acontecendo no Open Finance, mas uma coisa que o Banco Central nunca vai abrir mão é o consentimento. Como é que você vai estar dando o consentimento e para quê? Acho que nesse contexto, modelo brasileiro ele é muito respeitável, porque modelo brasileiro é diferente a Coreia também tem Open Finance, né? Coreia é 100% centralizado, dos Estados Unidos é pró-mercado, então lá é totalmente descentralizado, Europa é um pouco misto. Brasil, ele é centralizado em termos de regulação, mas quem comanda o Open Finance, a execução e as melhorias são o regulador, as associações, existem N associações que estão participando dentro do grupo de trabalho de Open Finance, desde a Associação Brasileira das Fintechs, a Associação da ITP, que é iniciador de pagamento, associações de instituições de pagamento, crédito digital, e a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos. Então ele existe uma harmonia, porque o Banco Central ele faz a regulação, ele participa, mas quem dita as regras de fato e executa são as associações que é um conjunto de players interessados. Então, realmente, isso faz que o Open Finance brasileiro ele seja, se eu não me engano, ele recebeu muitos prêmios também, tá? Eu não vou lembrar de cabeça, mas o Open Finance brasileiro é um case mundial de conseguir consolidar o relacionamento entre os bancos incumbentes e as fintech. Então, ele não favorece ninguém, ele não favorece tanto somente a fintech ou somente os bancos, né? Entendi. E Open Finance está mais popular entre pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física, pessoa física. Olha só. Sim, pessoa física. Porque aí olhando um pouco, né, perspectiva de startup, de escalar o business e tal, né, ali que tem a maior oportunidade, né, que tem. E já a pessoa jurídica, analisar os dados, etc., já é um jeito bem diferente. Então, não vou dizer que isso seria mais fácil, mas teria mais caminhos para você poder validar os dados de uma pessoa jurídica. Entendi, cara. E como é que vocês estão escalando o negócio aí? Que tá desde 2018, já são 6 anos, então, the early, né? Porque a gente sabe que muita empresa de earlier stage ela não dura tanto tempo, né? Então, se Exato, você tá aí, é exato. que o negócio tá indo bem. Conta aí, como é que vocês estão A gente, crescendo? como é que eu posso falar? Não existe uma mágica de crescimento, tá? Também não tem muito hype. A gente fala AI, mas a gente não fala tanto AI como está sendo falado hoje, né? Nós tivemos momentos assim de criação de fundamentos, né? Então, eu diria a criação do territórios, tal, inteligência de dados, só foi possível porque a gente está há muito tempo no mercado. Então, lá em 2018 até 21 foram anos mais difíceis, né? Que foram anos que a gente foi construindo ainda, não tínhamos muitos clientes, e tal. 22, 21, final de 21, a gente recebeu nosso primeiro investimento. A gente recebeu um seed de 1,25 milhões de dólares. Com isso, a gente conseguiu escalar mais ainda. E aí, em 2022, a gente conseguiu fazer nosso Series A. Um Series A foi bem grande, que foi de 15 milhões de dólares.
E aí a gente está agora, ainda está crescendo, a gente está crescendo numa velocidade bem bacana. Lógico, não estamos numa velocidade tão de foguete, um foguete, né? Mas estamos numa jornada de consolidação. O mercado tem concorrência, porque todo mundo consegue coletar os dados de Open Finance e compartilhar. Então, existe muito trabalho de como é que ele vai se diferenciar ali. Acho que esse tipo de desafio me faz querer querer atuar, né? Porque é o desafio que faz você a procurar novas soluções, mas a gente está em bom crescimento, sim. Legal, cara. E como é que mantém a cultura, cara? Que cultura de Esse é, startup é aquela agilidade, aquilo que você falou, né? Não tem processos claros, todo mundo faz um pouco mais do que deveria, o que sim. poderia, né? Como é que mantém isso com a empresa crescendo? Essa pergunta é a pergunta que vale US$ 1 milhão aí, é pergunta de ouro. Realmente é muito difícil. Eu não entendia por que muitos fundadores das startups tal, eles falavam, nossa, se eu voltasse no meu tempo, eu queria criar os 10 mandamentos da nossa cultura e tal. E muitos falam da cultura, e é muito importante mesmo. E é difícil. Uma coisa é você criar e construir, outra coisa é você manter, né? E manter e escalar ela. Então, realmente é um assunto bem complexo. No nosso caso, não é muito diferente. Então, mas nós temos uma. Até eu estava brincando que semana passada, essa semana começou mais 2 pessoas aqui na Clavi, e eu estava falando mais ou menos dessa forma. Nós precisamos entregar trabalho de qualidade e com velocidade. Só que não existe trabalho que você consiga fazer rápido com qualidade. Se você for fazer rápido, qualidade baixa. Se você fazer com qualidade boa, máxima, a velocidade cai. E essa insanidade que faz uma startup conseguir o sucesso. Então, ele tem que ser muito estratégico, né? E aí, cultura é um assunto que que a gente cuida, né, diariamente, mas acho que a melhor resposta para isso é clareza em comunicação, né? Clareza em comunicação em termos de expectativa, né? O que eu estou esperando desse profissional? Lógico, é um profissional que está em início de carreira, a gente não consegue ter a mesma expectativa que eu vou ter com um profissional que está mais de 10 anos. Só que, assim, a comunicação, eu gosto de falar muito da transparência, radicalidade na transparência. Isso demora muito para construir, porque você conseguir criticar uma pessoa para ter uma crítica construtiva, para você ter um nível de discussão com maturidade elevada, ele demora para você conseguir construir, porque você tem que ter uma credibilidade em um e outro, né? Mas a gente mostra muito, digo, a gente mesmo na liderança, né? Ele atua, ele mostra, ele está junto das horas mais difíceis, e com isso a gente vai ganhando as confianças para que os mesmos profissionais que estão junto na jornada consigam repetir isso. Mas, assim, eu respondi de uma forma bem categórica, mas é um assunto muito difícil. Cada dia que passa, né, vai chegando novas pessoas, é bem difícil a gente conseguir manter isso. Mas isso que faz uma empresa como o Nubank crescer no nível que ele cresce, né? Não é, hoje em dia, a Nubank não é mais uma empresa que do Brasil, não é uma empresa global, é uma referência, né? Mas ele consegue fazer isso porque ele consegue manter essa cultura de high performance em todo o corpo técnico, corpo todos os funcionários. Uhum, legal. Cara, a gente tá passando por um momento, né, onde se fala em moedas digitais, né? Inclusive, alguns países já implementaram a utilização de Bitcoin, etc e tal. Parece que o Brasil está estudando isso, fazendo benchmark com a Coreia. Certamente você tá por dentro, né? Fala um pouquinho disso pra gente, cara. Legal, legal. Acho que o mundo está mudando, né? Acho que as moedas alternativas têm ganhando muito músculo, né? Lógico que ainda, né, muitas pessoas ainda olham na característica de especulação, lógico, não é um ativo de investimento, mas acho que quando entrou o stablecoin, que é um tipo de moedas alternativas que ele mais ou menos ele mostra uma estabilidade, porque ele usa o indexador para conseguir garantir a estabilidade. Acho que o exemplo mais comum é o USDC, né, dos Estados Unidos, que ele é equiparado ao dólar, né? E acho que com isso fez que muitos bancos centrais ficaram preocupados, né? Como é que tem que ser, como é que os bancos centrais têm que se posicionar em relação à moeda digital. Imagina que se em comércio exterior eu use, seja Bitcoin ou USDC, né?
como é que vai ficar o fluxo de moeda entre os países. Então, acho que isso é um assunto que tem alertado muitos bancos centrais, né? E aí que o Banco Central brasileiro, muito audacioso, muito inovador, e ele tem um roadmap muito claro da implementação do CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, e o famoso real digital, ou o próprio nome que eles nomearam, colocaram, né, que é o Drex, né? E o Banco Central, ele olha com olhares com inovação, mas também com cautela de regulação. Então, imagine que, né, como eu dei um exemplo, né, você vai começar a importar os produtos pagando com coins alternativos. Então, realmente, isso vai dificultar várias coisas, principalmente quem vai ser a autoridade monetária sobre o assunto em si. E aí que o Banco Central muito ágil, acho que em 2021, foi em 2021 que ele fez o marco câmbio, então ele já viu como é que a coins alternativo pode ser inserido no mercado, então ele já fez uma nova lei, né, junto com o Congresso, que tem feito um marco legal de câmbio, e com isso eles começam a estruturar para que o CBDC seja uma moeda oficial, né, entre os países para uma transferência internacional. Então, hoje, o Brasil esse ano, não sei se todos conhecem, mas vai sediar o G20, é um assunto muito importante. O próprio ministro de Finanças da Coreia esteve aqui, porque teve reunião entre os ministros de Finanças, teve reunião dos presidentes do Banco Central, e parece que estão caminhando de eles conseguirem entrar em consenso de implementar uma transferência internacional usando o CBDC. E, se eu não me engano, lá em Q1 do ano que vem, vai ter a implementação do próprio Drex, ele vai estar ajudando muito a cidadã. Falando rapidamente o benefício disso, sistema financeiro, ele também tem muitas burocracias, tá? Vamos supor que hoje, quando a gente está pegando um produto de empréstimo, tem alguém pode estar financiando aquele empréstimo, tá? É uma coisa chamada FDIC. Então, o FDIC é um fundo que pode ter pessoas física, jurídica, que estão investindo lá para poder fazer. Então, existe esse processo, só que esse processo tudo ele é muito burocrático, tá? E com o CBDC, você consegue estar inovando tudo isso, porque você tem a questão do smart contract, então, com isso, você consegue ligar com várias pessoas, seja pessoa física, pessoa jurídica, e até o recebedor desse dinheiro em si. Então, acho que o Banco Central ele olha nesse aspecto e está muito perto para implementar aqui no Brasil. Uhum. Tá. Mas com Bitcoin não acontece isso, né? Não, o Bitcoin não tem, porque na verdade o que o Banco Central quer, ele quer centralizar. E o Uhum. conceito dos Bitcoin, Ethereum, eles querem descentralizar e com muita privacidade, de que ninguém saiba. Pois E é. uma das preocupações que nós temos, digo, o Banco Central tem, é a questão de fraude, lavagem de dinheiro, né? Então, quando um crime acontece, onde é o melhor lugar para você esconder esse dinheiro, né? Então, com Bitcoin você consegue acabar com os lastros, né, daquela moeda em si. Então é muito mais também tem esse aspecto que a CBDC ele ganha muita força. Entendi. Cara, que tipo de conselho você daria aí para empreendedores que estão começando nesse negócio de startups, tecnologia? O que você Legal, muito aprendeu bom. que vale a pena dividir com a turma aí? Assim, acho que no meu caso também, acho que no meu caso a minha jornada foi muita humildade, porque muitas das coisas que eu fiz, o que eu fiz foi tudo pela primeira vez, né? Então, né, quem faz pela primeira vez, não tem como não ter humildade, né? Então, acho que e eu continuo com esse posicionamento, porque eu sou imigrante, apesar que eu tenho garra e eu tenho energia, paixão, mas eu sou imigrante, então eu não conheço muito bem, então eu sempre tenho esse posicionamento, né? Então, acho que seja empreendedor ou seja um jovem que quer começar sua carreira em uma startup, lógico que você tem que ter a mesma garra de entregar excelência, ser melhor, né? Não pode ser somente melhor, tem que ser excelente. Você tem que ter esse tipo de ambição, mas acho que humildade é uma das características que é muito importante para começar. E a outra coisa, acho que nós estamos falando que o ano 2020 e 21 até 22 foi o 2.0 do dot-com bubble, né? Então, teve muito capital no mercado brasileiro, muitas empresas receberam investimento, tiveram muitos layoffs também, muito normal, tal, né? Mas agora, acho que agora está começando a se estabilizar, né? Caiu muito investimento, mas está se estabilizando. E como é que você vai estar conciliando o seu propósito, né? Propósito da sua empresa, né? Então, no nosso caso, seria viabilizar o Pink Finance, mas qual que é o benefício que a sociedade
cidadão tem com Open Finance, ele consegue compartilhar suas informações para o lugar que ele quer, de uma forma mais segura e escalável, né? Então, como é que você consegue ligar o propósito aí com o business, de faturar, né? Então, isso é muito importante, porque startup é um lugar onde os investidores desejam que sua empresa cresça 10, 20 vezes. Então, acho que ter esse equilíbrio e conseguir executar seria o grande dica para o empreendedor, que não muito focar somente o ideal, mas também não também muito focar somente em faturamento e dinheiro, mas também saber muito bem balancear esses dois aspectos aí. Bacana, cara. Uhum. E assim, quais principais diferenças você enxerga, né? Ou você conhece entre o sistema financeiro lá da Coreia e do Brasil? Legal, 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 muito bom. O Brasil, né? Não sei, acho que a gente não gosta de falar bem do Brasil, né? Acho que a gente tem essa cultura, não sei por quê, mas quando a gente fala de inovação, sistema financeiro, e sobre esse assunto, o Brasil é a referência do mundo, tá? Não existe um país como o Brasil. Não é à toa que grandes private equity, venture capital estão olhando o Brasil, investindo agressivamente, né? Apesar que tenha caído um boom de investimento, o Brasil tem toda a presença de todos os grandes capitais no mundo, né? Então o Brasil ele consegue ter uma boa harmonia, tá? Uma boa harmonia entre conversar muito bem com o mercado, posicionar muito bem a própria posição do regulador, seja o regulador, o Banco Central do sistema financeiro ou o próprio Ministro de Fazenda. Uma coisa que o Brasil faz muito bem, inclusive a Clavi também foi um dos participantes, é o programa de sandbox do Banco Central. O Banco Central ele tem um programa de sandbox chamado Lift Lab, é um programa fantástico, né? Se você tem um projeto muito inovador, né? Eu super recomendo a buscar o Lift Lab para participar. E ele começa a criar um sandbox que você pode testar dentro do quatro cantos, né? Que o Banco Central definiu para você poder testar e executar. E se isso der certo, ele pode virar uma regulação para que todos consigam fazer. Então isso está acontecendo muito bem no Brasil. A Coreia é diferente, tá? A Coreia, assim, Coreia ultimamente ele tem conversado, falado muito na questão da inovação, mas a Coreia é um país que ele é muito mais conservador, independente do governo que é progressista ou conservador, o papel do regulador é muito conservador. Então, tudo que pode fugir um pouco, que pode criar uma incidência de segurança, etc., a Coreia é muito protetor. Não é à toa, tá? Não é à toa que não existe Uber na Coreia. Existe o Uber, mas você não tem Uber. Você, pelo aplicativo Uber, plataforma, você consegue chamar apenas o táxi, né? Não é à toa que empresas globais não conseguem entrar muito bem na Coreia. Quando a gente fala de Google, ele não consegue, não atua muito bem na Coreia, porque tem as empresas locais que o governo protege muito. Então, eu diria que quando eu falo de sistema financeiro, a Coreia é um país bastante fechado, poucas inovações acontecem, tá? E o Brasil é um país, é uma melhores referências do que existe no mundo. Olha só, né, pessoal? Você falou um negócio muito bacana, né? Nós brasileiros temos dificuldade em falar bem do Brasil, né? Parece que a gente gosta só de reclamar. É, legal. Cara, deixa umas sugestões de livros, podcasts, o que você está consumindo aí que é interessante? Legal, legal. Como eu estou muito inserido no mundo de startup, eu tenho dois podcasts que eu assisto muito, né, ouvindo muito, né, que é o 20VC. 20VC é um programa bem bacana que ele traz perspectiva do investidor, venture capital, grandes empresas, startup de rápido crescimento, tá? Mas também tem o estilo de o moderador do 20VC, ele é um pouco mais agressivo, ele gosta de provocar, tá? E se alguém quiser um pouco um estilo mais suave, mais smooth, tem o Lenny Podcast. Lenny Podcast também é muito similar, que é muito legal. Muitas pessoas que participam do 20VC vai no Lenny Podcast também, mas é um ambiente bem diferente. Então eu super recomendo esses dois podcasts. E ultimamente eu tenho lido um livro que é chamado Equipe Brilhantes. Equipe Brilhantes agora que eu não lembro quem que escreveu esse livro, é um livro que foi escrito. Deixa eu ver. Bom, enfim, esse é um livro muito bom, porque como eu estou num momento de construção de equipe, a fixar uma cultura tal, esse livro ele fala muito de como é que você, líder, gestor, tem que lidar com os seus liderados e equipe. Então é um livro bem bacana que recomendo todos que queiram, têm dificuldade como eu tive, continuo tendo.
Bacana, né? Você chega numa posição de C-level e as responsabilidades sobre os times mudam, né? Uma coisa é quando você é gerente, depois diretor, né? E C-level. Cara, aproveitando então esse gancho, fala um pouquinho dos teus principais aprendizados como líder. Olha, eu cometi muito erro, tá? Eu cometi muito erro, erros pessoais, tá? De magoar a pessoa, tá? Digo sinceramente, tá? Então, francamente, honestamente. Mas a aprendizagem faz esse tipo de acontecimento faz a gente aprender, né? Então, acho que é muita humildade mesmo, tá? Muita humildade de sempre querer aprender e entregar o melhor, né? Eu acho que a questão da transparência, né? Que eu sou muito transparente, às vezes eu sou muito objetivo e muito direto que machuca a pessoa. Mas eu sempre deixo bem claro para todo mundo, né? Não, pessoal, mas eu também sou transparente, né? Então, é o meu jeito de ser. Eu não sou brasileiro, né? Então, eu não sei como falar uma coisa num jeito mais agradável, eu sou mais bruto mesmo, né? Então, acho que esses são a aprendizagem que eu tenho e eu continuo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. É uma jornada fantástica. Eu acho que conseguir ter um desafio, tomar o risco, é uma jornada muito gratificante que um ser humano pode ter. Uhum. Bacana. Eu acho que até um pouco cultural, né? O, o coreano acho que é mais straight to the point, né? Sim, sim. E o brasileiro tem mais essa habilidade social, e claro, você está no Brasil liderando times de brasileiros, é normal que isso aconteça, Uhum, mas o importante é que tá se desenvolvendo. Jai, sim. cara, estamos chegando ao final. Passou muito rápido, foi muito legal. Muito Queria, legal. queria perguntar um monte de coisas a mais. Vamos fazer isso na pessoa física. Opa, Em obrigado. breve, em breve. Tá bom? Quer deixar tuas palavras finais aí? Não, só agradecimento, espero tenha contribuído aí com o canal e, novamente, esse tipo de trabalho é muito, muito importante porque é a multiplicação de conteúdos ricos, tá? Assisti alguns podcasts de vocês, eu espero que continue crescendo e muitas pessoas ouçam o podcast. Show de bola, Jai. Muito obrigado. Ótimo final de semana para Obrigado. você. Tchau, Pessoal, tchau. assim chegamos ao final desse episódio do Nab Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e lideranças, entre em contato conosco. Muito obrigado e até o próximo Nab Talks.